Olá pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso, o curso CEPOL, curso preparatório para obreiros e líderes, ministrado aqui e sendo entregue a todos vocês através do portal Instruir, que faz esse trabalho magnífico de transmitir conhecimento de forma gratuita ou, quando não 100% gratuito, através de doações. Então, vamos aqui falar sobre ainda obreiros e hoje falando sobre professores. Então, em várias denominações religiosas existem a função do professor, aquele que tem uma atividade que é a atividade de instruir as pessoas. E eu quero compartilhar aqui um versículo que está em Esdras, no capítulo 7, no versículo 14. E, na verdade, vamos aprofundar um pouco mais. A partir do versículo 10, eu estou aqui lendo essa referência, então, para que nós possamos entender que também a função de professor é um obreiro que consta nas referências bíblicas. Diz assim no versículo 10: porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumprir e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então aqui fica claro que Esdras, que é uma figura interessantíssima, nós teremos a oportunidade de estudá-lo também através do portal, quando falarmos de personalidades. Então ele tinha buscado no coração, tinha preparado o coração para buscar a lei do Senhor. Então ele tinha se preparado para buscar a lei do Senhor. Mas com qual objetivo? Primeiro, para cumprir essa lei. E em segundo lugar, uma vez que eu estou cumprindo, eu vou ensinar em Israel os estatutos, que são as leis, mas também os seus direitos. Então nós vamos desenvolver a nossa atividade hoje, focada neste e em outros versículos, ok? Então vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo. Falemos então do professor. O professor, a figura do professor na igreja evangélica, porque é o foco aqui do estudo, mas em todas as denominações religiosas sempre haverá a figura de alguém que vai transmitir esse conhecimento. E nós entendemos que essa atividade é uma atividade que nós podemos definir como uma atividade do professor. Então, o professor na igreja ele precisa ser apto a ensinar. Então, está lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 24, que uma pessoa ela precisa estar apta para ensinar. E o que é apto para ensinar? Não é só fazer apenas a leitura de um versículo, que também é ensinar. Ler um versículo se ensina, mas a partir do momento que você transmite o conhecimento que aquele capítulo, que aquele versículo tem por objetivo, nós então vemos o papel do professor, que foi aquele que se dedicou, preparou no seu coração o desejo de ensinar e agora vai transmitir tanto as leis, as regras, como também os direitos, Então, é direitos e deveres. Esse profissional, ele precisa ser uma pessoa dedicada ao ensino, como está em Romanos, no capítulo 12, no versículo 7. E como obreiro, ele precisa apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Lá em 2 Timóteo, no versículo 2,15, fala sobre o obreiro aprovado. Então, todo obreiro, ele deve buscar como sua essência a capacidade de ensinar. E para ensinar é necessário que ele não tenha que se envergonhar. Então, pedir desculpas é louvável, mas não ter com que se envergonhar é algo fantástico. Também diz que ele tem que manejar bem a palavra da verdade. Aqui nós não estamos falando que a pessoa ela tem que conhecer de cor
todos os versículos, mas que ela consiga manejar bem a palavra. E manejar bem a palavra não significa só manusear a Bíblia bem, mas manejar bem a palavra significa compreender para poder explicar de fato o que aquela mensagem tem por objetivo e aí sim atingir. Então, muitas vezes, uma mensagem muito rebuscada, uma mensagem muito elaborada, com um vocabulário talvez muito difícil, não atenda o objetivo final, que é transmitir conhecimento. Então, nós temos que estar atentos, e o professor ele tem que ter essa habilidade de verificar quem é o seu público. Se o seu público é um público que ele não tem tanto conhecimento literário como tanto conhecimento bíblico, é importante que ele encontre um método que atinja. Você veja o exemplo de Jesus Cristo, que ele utilizou de parábolas para poder ensinar. Era muito mais fácil para Jesus atingir o objetivo da ministração da palavra usando as parábolas, porque a parábola fazia com que aquelas pessoas que o ouviam entendessem. Então era bem mais fácil falar de uma figueira e de seus frutos para pessoas que conhecem uma figueira e conhecem os seus frutos e conhecem o seu ciclo, do que, por exemplo, falar para uma pessoa que não sabe nem o que é uma figueira. Então Jesus utilizou do conhecimento que as pessoas tinham e usava o conhecimento que as pessoas tinham e através de parábolas ele ensinava. Então quando se fala, por exemplo, que o homem, e aqueles apóstolos deixariam de ser pescadores de peixes e virariam pescadores de homens. Então eles entenderiam qual era a mensagem final, que eles iriam agora deixar aquela atividade, que era uma atividade produtiva dele, para uma atividade religiosa, onde eles iriam apanhar as pessoas. E o que é pescar? Pescar poderia, por exemplo, ser falado que era como um anzol. Lançava-se o anzol, lançava-se a linha, presa a este anzol, lançava-se então algo que atraísse o peixe e fosse fisgando de um a um. Mas também poderia estar dando um esclarecimento que o pescador poderia usar como redes e trazer diversos peixes de uma só vez. Então era assim que Jesus estava falando para os discípulos, que eles poderiam usar a palavra do Senhor e trazer de um a um, como também ele poderia usar a palavra que Jesus estava transmitindo e trazer diversas pessoas de uma só vez. Por isso a expressão do pescador, porque o pescador ia falar, então, mas aí tem muita coisa ainda relacionada ao pescador que eu não vou entrar aqui neste tópico, porque ia alongar o vídeo, mas que vocês comecem a refletir, puxa, o que era o pescador? Eu te farei pescador de homens. Então, o que o pescador fazia? Então, eu posso falar que o pescador ele acordava cedo, o pescador tinha que entrar no barco, o pescador ele tinha que enfrentar o mar não necessariamente estaria calmo, o mar poderia estar bravio, mas o objetivo do pescador era trazer peixe, encontrar peixe. Quando Jesus fala da parábola desta forma sobre o pescador, farei pescador de homens, ele também está dizendo sobre várias circunstâncias que iriam acontecer como pescador, que muitas vezes também a pescaria poderia não ser frutífera, ou com a quantidade de peixe que se queria. Então, mais uma vez falando que a vontade do homem e o planejamento do homem não necessariamente seria atingido, mas o objetivo final, que era trazer peixe em determinado momento, isso iria acontecer. Então, o professor ele tem que ser um orientador das mentes e das vidas dos alunos. Ele tem que ser entusiasmado, ele tem que ser sincero, tem que ser humano, ele tem que ser otimista, ele tem que ser atualizado, não só nos termos do que ensina, mas em outras áreas. É importante que o professor ele tenha um conhecimento amplo. Quando se fala, por exemplo, no professor de teologia, então ele tem que conhecer não só
da palavra, da Bíblia, mas ele tem que conhecer da estrutura geográfica do momento, ele deveria conhecer sobre a história do mundo naquele momento, ele deveria conhecer sobre os países, né, que é a geografia naquela situação, dentre outros assuntos, a política naquele momento, como que o império, o posicionamento político e dominador naquele instante. Então, o professor ele tem que ter um conhecimento muito mais do que simplesmente o conhecimento de ler a Bíblia, né? Então, com isso, ele tem que ter uma preocupação que o objetivo dele é ministrar conhecimento. E para isso ele não deve fugir do assunto da lição, contando, por exemplo, seus testemunhos ou histórias para passar o tempo, né? Então, ele deve enriquecer a lição com fatos. Trazer os fatos contemporâneos para auxiliar, inclusive, as pessoas a entenderem. O professor ele não deve ler simplesmente a lição diante da classe. Ele deve seguir um roteiro, né, comentando e dando oportunidades aos alunos para que eles possam se expressar. Ensinar significa também permitir com que o aluno se expresse. Uma vez que o aluno se expressa, ele também está desenvolvendo uma atividade que é a atividade de ensinar. Um grande professor tem que ter o objetivo de formar novos professores. Um professor ele não deve confiar no improviso. Ele deve ler e preparar a lição com antecedência, conferindo, inclusive, com a Bíblia se aquele ensinamento vai de encontro ao ponto teológico a ser estudado. O professor tem que ser pontual, o professor tem que ser assíduo. E para que isso? Justamente para não decepcionar o aluno. Na minha experiência como professor, eu conheço alunos que chegam com bastante antecedência à aula. Então, nada mais justo do que você chegar no horário para poder começar a sua aula, né? E ao final de cada aula, é importante que o professor sempre faça uma avaliação. Ele faça algumas perguntas para o grupo, se ele achar necessário que ele faça alguns testes de conhecimento, mas não com o objetivo de constranger, de coibir. Quando a gente fala em testar conhecimento, nós estamos verificando a aprendizagem e não criando patamar para notas ou para dizer que alguém é melhor ou especial em relação ao outro. Mas o professor, quando ele faz perguntas, quando ele testa o conhecimento, ele também tem a oportunidade de avaliar a sua capacidade de transmitir conhecimento. Se eu transmitir bem o conhecimento, se eu fizer perguntas, se eu testar esse nível de aprendizado, eu vou verificar que foi satisfatório ou não, e com isso eu também aprendo a melhorar a minha metodologia de ensino e a forma que eu transmito o conhecimento. Bom, todo mundo sabe aí, ou quem está, por exemplo, vendo esse vídeo separado dos demais vídeos, que na lição 5 nós vamos falar detalhadamente sobre cada uma das funções do obreiro. Aqui nesse primeiro momento nós estamos mostrando de forma superficial, de forma pontual, as funções básicas. Depois entraremos no detalhamento da atividade. Bom, vamos falar agora de uma outra função, né, para manter aqui o nosso padrão de duas atribuições, de duas funções de obreiro por vídeo, né? Aguarde só um pouco aqui, que a gente já vai começar a falar de uma outra função, ok? Vamos falar de um grupo muito importante nas igrejas, que é o grupo da parte do louvor. Então, quando a gente fala de louvor, é muito amplo, mas eu quero falar de uma parte específica desse louvor que corresponde ao músico, técnico de som e ao vocalista. Então, vamos pensar um pouco sobre como tudo isso começou, né? Então, desde o início do culto cristão, entoava-se cânticos, né? No Antigo Testamento também se entoava cânticos, né? E o culto cristão ele é uma herança do judaísmo que os cristãos incorporaram ao seu culto, né? Passagens como Efésios 1, do versículo 3 ao 14, ou Lucas também capítulo 1, do versículo 68 ao 79,
Lucas, no capítulo 1, do versículo 46 ao versículo 55. A 1 de Pedro, no capítulo 2, no versículo 21 ao versículo 24. Ou Filipenses, no capítulo 2, do versículo 6 ao versículo 11. E até Colossenses, no capítulo 1, do versículo 15 ao 20. São exemplos de cânticos citados pelos autores do Novo Testamento. A música, ela tem uma função muito bem definida no culto, independente se é o culto público ou não, mas vamos focar aqui em culto público, né? Que o objetivo é exaltar e adorar a grandeza de Deus. Então, toda letra cantada e melodia composta deve levar o povo a adorar a Deus. A música, ela tem um caráter didático, de maneira a levar o povo a guardar princípios bíblicos e as doutrinas fundamentais do cristianismo. Ou seja, a função do músico é conduzir a comunidade a exaltar e adorar a Deus. Então, para isso, nós temos os instrumentistas, os técnicos de som, os vocalistas, né, e etc., que através dos louvores, os músicos devem ensinar as doutrinas bíblicas. Por isso, deve-se ter uma total atenção à letra das músicas. Aquelas músicas que serão entoadas, se elas estão de acordo com a doutrina bíblica. Então, muitas vezes, nós confundimos uma música ou não checamos se esta música que está sendo entoada no culto público, fundamentalmente, que tem um caráter que é um caráter didático, um caráter instrutivo, se está de acordo com as doutrinas bíblicas. Então nós precisamos estar muito atentos se aquela música ela condiz com a verdade bíblica, né? Então os músicos eles devem previamente treinar, eles devem ensaiar ritmo e melodia, né? Nada aqui proibindo um improviso, mas nós estamos falando aqui para a melhor apresentação possível, não para uma apresentação onde você é o astro, mas partindo daquele princípio que nós estamos falando que entregamos o melhor para Deus. Se eu estou entregando o melhor para Deus, por que não treinar, por que não ensaiar ritmo, por que não ensaiar melodia? Né? Os músicos também devem ensinar novos hinos. Algumas igrejas usam a harpa cristã, outros têm um hinário específico, mas devem ensinar os hinos e devem ensinar novos cânticos, devem ter instrumentos afinados, bem como toda a estrutura de som testados e harmonizadas, né? Isso tudo antes do culto. Nada mais desagradável do que a igreja está em um momento de adoração e aí está sendo interrompido por improvisos. E os improvisos, no meu entender, nada mais são do que uma falta de organização, uma falta de ordem para que haja um melhor andamento. Existem situações que cabem ao improviso, né? Por exemplo, a equipe de louvor ela se prepara para uma instrumentação e falta energia, então de repente os microfones não estão mais funcionando. Louvem, cantem, adorem sem microfones, adorem sem instrumento, adorem sem playback, mas se vocês treinaram com o playback, usem. Se treinaram com relação à letra de um hino, usem. Né? Nós estamos também esperando ser ministrados. E quando a gente deixa de falar a parte da letra, como que também está a minha parte de ensinamento? Então, a equipe de louvor, o ministério de louvor, ela tem que ter uma preocupação com isso. Né? Então, ela deve ter especialmente uma destinação e uma preocupação para a operação, organização de cabos, sonoridade. Deve ter uma estrutura prévia para que não haja tantos improvisos durante o louvor. Né? São especialmente necessários que cheguem com antecedência ao culto, para ajustes finais do som, ver se os microfones, tem microfone que funciona a pilha, veja se a pilha desses microfones estão em perfeita ordem, para que na hora que forem utilizados, seja tudo com maior tranquilidade. Eu percebo que às vezes ocorrem algumas situações que até os membros da equipe eles ficam mais
nervosos porque um microfone não está funcionando, ou um instrumento não está funcionando, ou uma determinada aparelhagem de som não está funcionando. Isso aumenta o nível de estresse, até porque é uma apresentação que você está fazendo diante de uma congregação. Então a gente sabe que isso também implica, por isso é necessário treino. Falando de técnico de som, ele deve destinar, sempre que possível, microfones ajustados para cada caso. Por exemplo, um microfone ajustado para o púlpito, um microfone ajustado para a voz do pastor, da pastora, um microfone ajustado para cada voz dos vocalistas. Então isso aí tudo faz parte de uma boa estrutura, que é uma estrutura de som, uma estrutura para que o louvor e a adoração também surja. Eu, particularmente, acho que a melhor forma, penso que a melhor forma de se trazer um louvor que coloque a igreja em um ritmo, em uma sintonia, sem necessariamente está preocupado com um emocionalismo, porque muitas vezes as equipes estão preocupadas em gerar um ambiente emocional, que não é esse necessariamente o objetivo, mas para que haja um processo, que é um processo bem lúdico, um processo de envolvimento, é necessário que haja sim hoje testes. Eu particularmente gosto dos louvores sendo entoados sem uma instrumentação tão técnica, sem tantos efeitos sonoros. Eu prefiro algo muito mais espontâneo, eu prefiro ouvir bastante a voz das pessoas, nada contra baterias, que eu gosto do som da bateria, eu também gosto de outros instrumentos, mas se você está preparado para louvar a Deus sem necessariamente ter um instrumento, apenas com sua voz, com o ritmo que você treinou, dominando a letra, eu não tenho dúvidas que isso seria de grande valia e você conseguiria o objetivo, que era levar a igreja à adoração e levar a igreja dentro de um ritmo e dentro de um ambiente que é um ambiente propício. Agora, se o teu objetivo é um objetivo que usem instrumentos, testem, treinem, façam o melhor possível para que a congregação possa de fato adorar o Senhor. Bom, também esse tema músico, nós teremos uma aula específica, até porque esse é um tema que é um tema cheio de perguntas, cheio de dúvidas, cheio de indagações, e nós vamos buscar solucionar todas as indagações no momento oportuno do curso. Então, finalizando aqui esses dois obreiros, a atividade desses dois obreiros, a atividade do músico, do técnico de som, do vocalista, e a atividade do professor. Então, até breve, daqui a pouco a gente já vai estar desenvolvendo a aula dos próximos dois obreiros. Qualquer dúvida, pode postar sua dúvida, entre em contato através do nosso portal, que é o portal Instruir. Entre em contato através do nosso e-mail, portalinstruir@gmail.com, ou faça seu comentário nos vídeos aí no YouTube e etc. Nós estamos aqui à disposição para poder esclarecer e ajudar e tirar dúvidas e fazer o melhor possível. Tenham todos aí um bom dia e até breve.